Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Hoje o nosso tema é como a inteligência artificial vai mudar a vida do público sênior. Então não sai daí, fica ligado que nós vamos conversar agora com André Castelo Branco. André, gostaria que você primeiro se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Quem é André Castelo Branco? Bom, meu nome é André, né? Como o Felipe está falando, eu sou formado em ciência da computação. Tenho uma experiência aí há mais de 20 anos aí muito na área de consultoria, na área de gestão de projetos de tecnologia, né, em multinacionais no Brasil, Estados Unidos, aqui na Europa. E vim para cá agora para fazer um doutorado, né, na área de cidades inteligentes, né, um doutorado na área das plataformas digitais, com uma especialização especificamente em cidades inteligentes, que tem um componente muito forte de inteligência artificial, que eu usei tanto para o meu estudo como para me ajudar na pesquisa, né? Acho que a melhor motivação para você trabalhar com isso é você precisar usar, né? Olha, eu sou suspeito para falar qualquer coisa sobre o André, porque em muitos momentos o nosso chopp de fim de semana, as nossas conversas, têm ido sempre para esse caminho, para essa conversa da tecnologia, da inteligência artificial, que realmente é um tema instigante, novo, mas ao mesmo tempo a gente vê, e o André vai explicar agora pra gente, que não é tão novo assim, que a inteligência artificial já está dentro da nossa sociedade há uns bons anos. Como é que é isso, André? Olha, se a gente for olhar lá para trás, assim, voltando assim, para os anos 50, desde do início das pesquisas de redes neurais, né, a gente estava até conversando, né, com o Alan Turing, né, foi um dos pioneiros nisso, já se pesquisava como é que eu faço para gerar, por meio de algoritmos de computadores, o pensamento humano. Então isso veio desde os anos 50, se a gente for até mais para trás, né, até a filosofia antiga já tratava disso. Mas isso veio andando dos anos 50, 70, onde o poder computacional começou a aumentar, né, a famosa lei de Moore, né, que a cada 2, 3 anos o poder computacional duplicava e duplicava e duplicava, e até o momento atual, onde se continuam as pesquisas sobre redes neurais, sendo que a gente tem a consolidação da internet com mais de 20 anos, né, que já tem uma grande quantidade de conteúdo acumulado. Então as pessoas pensaram, peraí, em vez de eu imitar o comportamento humano, tentar programar isso, que é uma coisa tão difícil, eu vou criar datasets e fazer com que os meus algoritmos estudem aquele conteúdo e consigam resolver esses problemas de forma estatística, qual a melhor resposta para a pergunta que o usuário está fazendo. E aí a gente foi cair na IA generativa. E só voltando um pouquinho, né, porque a inteligência artificial, como o Felipe falou, já está há um bom tempo, né? Se a gente pegar assim, um exemplo bem básico de inteligência artificial, aplicação de foto, tem do Google, tem do Android, tem da Apple. Se hoje clica num botão com uma foto que tem um do Felipe, eu consigo isolar o Felipe do fundo e carregar a imagem do Felipe para uma outra foto ou para um outro fundo. Isso é inteligência artificial, mas não é o que a gente está falando agora, que é a inteligência artificial, a IA generativa, que é o famoso ChatGPT, o Bard, são os modelos que estão saindo agora de IA generativa. Então, pelo que eu estou entendendo, André, mesmo já estando desde uma época do Alan Turing, que a gente está falando aí da década de 40, da década de 30, da década de 50, que vem aí uma tecnologia muito codificada, muito feita em termos de algoritmos binários, com uma linguagem de computação mais complexa, mais linguagem de máquina, para até chegar num século XXI que a máquina fala a nossa língua e não nós precisamos falar a língua da máquina. É isso? Exatamente, né? A IA generativa, né, que é o que dá o grande boom, ela permite com que você
deixa de ter o programador, e eu fui programador, né? No início dos anos 2000, programava em Java. Sei bem a dificuldade que é que você aprender uma linguagem e não é como andar de bicicleta, você tem que estar sempre praticando, se você quiser ser bom naquilo que você faz. Aí a generativa, ela permite que você, por exemplo, utilize algo muito próximo que a gente falava na faculdade, que é o português estruturado. Então eu falo com o chat ou com aquele chatbot, e ele, com base em uma pergunta bem estruturada, bem contextualizada, ele consiga me trazer boas respostas. Então, aquele conselho que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que é aprenda a falar, aprenda a se comunicar. Neste momento, a pessoa, para falar com a máquina, não precisa aprender um idioma diferente. Ela precisa se especializar em falar bem, em saber se comunicar. Esse é o principal benefício que a máquina está trazendo para esse convívio com o ser humano nesse momento. Ou seja, a máquina vai entender a gente desde que a gente consiga expressar exatamente o que a gente precisa e quer. De forma clara e estruturada, porque o modelo, ele funciona o seguinte: se eu faço uma pergunta, me diga, estávamos até conversando lá, né, sobre chá. Eu vou tomar um chá de funcho, que faz bem para o estômago. Então, me diga para que serve o chá de fundo, quais são as aplicações medicinais para ele. Então, ele vai pegar, com base no modelo de aprendizagem máquina, ele vai pegar aquela pergunta e dividir em tokens. Cada token é uma palavra. E ele vai tentar responder qual é a melhor palavra que se aplica para iniciar a resposta para aquela pergunta, com base naquele meu dataset, ou seja, aquele conjunto de dados que eu tenho indexado, possa responder essa pergunta da melhor maneira. E aí ele começa a responder. Então, uma pergunta de qualidade vai gerar resposta de qualidade, que é o que você falou, é um português. E existem técnicas para isso, né? A técnica, a gente estava falando do prompt, né? O prompt, né, que eu recomendo para todo mundo estudem isso. Técnicas de como fazer uma pergunta com contexto, com persona, com a tarefa clara, com o objetivo que você quer ter, né? De saída de dados. A saída de dados é uma resposta, é uma tabela, é uma imagem. Então essa pergunta é muito fundamental e vai derivar e vai te dar respostas de qualidade. Qual é a base de dados indexadas e permitidas que faz com que as ferramentas de inteligência artificial possam ser mais precisas em atender as respostas que a gente está pedindo para a máquina? Então você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão que ainda é um mito para a gente, sobre, tá me dando a resposta do chá de funcho, mas de onde que ele está buscando essa informação? Isso daí é confiável? Eu posso acreditar? Ou ainda é uma coisa que depende, que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais para saber de onde está sendo buscada toda essa fonte de informação que abastece esse repositório de dados, de onde essa inteligência artificial vai buscar esse conhecimento? Os modelos de dados, hoje em dia, a gente precisa ser bem, são super sofisticados, mas são uma grande caixa preta. Por mais que você, por exemplo, saiu agora uma IA da Facebook, e não, é código aberto, nós dizemos ali como é que nós fazemos, mas não está dizendo como é que eu vou indexar o modelo, né? Como é que eu gero aquele dataset. Então, qual que é a origem daquele dado? Então, se eu pergunto assim, qual é esse candidato, não vou citar o nome de um político, né, para não ferir o brilho de ninguém, mas esse candidato é uma pessoa confiável, então ele vai responder isso com base num conjunto de publicações que existem na internet, se ele é confiável ou não. Agora, qual que é a origem? Se eu for no Google e falar assim, olha, pesquisa o candidato A, eu vou ver lá toda a lista de sites, é muito mais trabalhoso. Olha, tem aqui o site 1, esse site não é confiável, esse site 2, não, esse site é de um grande órgão de imprensa, eu posso até não concordar muito com esse órgão, mas ele é eu vou lá acessar ele e vou verificar. No ChatGPT isso ficou oculto. No Bard também oculto. Esse candidato é confiável, ele me dá uma resposta, seja sim ou não, mas eu não sei a origem. É diferente de uma pesquisa acadêmica que você tem que indexar, tem que colocar a fonte e os direitos e a propriedade daquela informação que você está citando. Não precisa nem ser acadêmica, Felipe. Pode ser uma pesquisa sua mesmo. Se a gente falou o exemplozinho lá do chá de funcho.
com base em que ele está me informando aquilo? É um site de uma empresa, de uma farmacêutica ou de um grande hospital? Ou é uma pessoa que tem um curioso sobre o assunto? Eu não sei. Então a IA generativa, ela tem a capacidade de ser muito convincente, porque ela escreve com uma qualidade e segue uma lógica muito boa para a nova geração. Porque acontece, em vez de eu pesquisar candidato A, candidato, ou se um determinado produto é bom ou ruim, é muito melhor pesquisar numa IA generativa do que no Google. No Google eu tenho 10 respostas. Olha que coisa chata. Muito melhor ter uma resposta ali na veia. Não é aquela resposta confiável. Então isso é um grande desafio. Algumas normas regulatórias estão sendo colocadas. Na Europa está se discutindo você justamente botar a fonte. Exatamente o que você falou. A fonte é um órgão de imprensa, é um blog, ou o que quer que seja, para você abrir essa caixa preta. Porque hoje, esses grandes datasets são uma caixa preta. Ou seja, por enquanto, a ideia é aprender a usar, mas ter muitas ressalvas e muito cuidado com a aplicação, sem ter o critério para estar utilizando essa informação de uma maneira onde não existe uma análise, não existe uma busca sobre a origem desses dados. Você até tocou num ponto perfeito. Um dos mitos, um dos grandes mitos da IA generativa é: tudo que a IA me gera de resposta é verdadeiro. Não. Quem garante que aquilo é verdadeiro? Você precisa confirmar aquilo. Você precisa verificar a fonte. Você precisa fazer a conta pensando que isso, por um usuário comum, e aí voltando para o nosso público 50 a mais, né? Você tem que ter uma... Isso é cansativo. É cansativo você verificar se aquilo é certo. É muito melhor, toma aquilo como verdade e segue em frente. Então você tem um poder que a gente está alimentando e um poder computacional altamente convincente que realmente, se não for usado com critério pelo outro lado, e tem grandes vantagens, tá? A gente está vendo aqui um lado problemático, mas tem milhões de aplicações para medicina, enfim, para pesquisa acadêmica, que são incríveis. São incríveis. Eu estou imaginando que para determinadas aplicações, sejam elas mais comerciais do ponto de vista científico, acadêmico, do ponto de vista de medicina, que também é um dos pontos que tem evoluído bastante, existe uma base de dados de hospitais, de bases de pesquisa que são confiáveis, que aí sim, nesses casos, pode-se aferir uma resposta, uma qualidade de dados muito boa. Mas por enquanto usuários, enquanto consumidores, pessoas físicas, a gente deve trabalhar com uma certa resistência em termos de confiabilidade, deve checar 2 vezes, mas isso não impediria ou deveria dar medo a qualquer um para começar a utilizar a ferramenta. Não, eu acho que eu sou super a favor de que as pessoas se utilizem, testem, errem, mas não levem aquilo como sendo a verdade absoluta. Não entrem no mito de que a inteligência artificial ela traz uma resposta instantânea e absoluta sobre todos os problemas da vida. Não é. Ela é uma ferramenta para ser utilizada, poderosíssima, mas ela precisa ser verificada. A gente pode dizer então que a inteligência artificial seria como um jovem, um adolescente que ainda está precisando de uma mentoria muito grande de profissionais sêniores para poder desenvolver o seu máximo potencial? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a qualidade do uso, né, aquela máxima que a gente está pensando da universidade, né? Você cheats in, cheats out. Se você não souber como perguntar, você não vai obter boas respostas. Isso é uma grande vantagem para o público mais sênior, que aonde a inteligência artificial, com toda essa grande, imensa gama de conhecimentos, ela não consegue chegar, que são os soft skills. Ela é muito boa no hard skill. Por exemplo, agora saiu essa semana, né, você está fazendo até esse programa num bom momento, saiu a última versão do ChatGPT, que seria o 5, mas agora eles disseram que não é 5, é o O. Subverteram a ordem, pularam do 4 para o O. E os grandes testes que estão sendo feitos, eu estava vendo até antes da gente se reunir aqui, as pessoas estão assim, olha, o ChatGPT versão 4 resolvia o SAT, que é aquele teste de matemática conhecido nos Estados Unidos, né, feito pelo pessoal como termina,
tirava nota 50 ou 40. Agora está tirando nota 85 no site. Fantástico. Mas até que ponto você ser um melhor aluno de matemática, que é o ChatGPT, essa nova versão, essa 5ª versão do ChatGPT, o torna uma pessoa com maior sensibilidade para entender as dinâmicas da vida, as dinâmicas do ser humano, as dinâmicas relacionais. Então aí eu acho que o sênior entra com uma grande vantagem. Que depende de um conhecimento, de uma habilidade de perceber o outro, de perceber o ambiente, de ter mais conhecimentos que não são meramente pelo lado lógico e racional, mas tem um lado ainda muito grande de um conhecimento, de uma vivência, de uma experiência adquirida ao longo de tempos que a máquina ainda não tem. Exato. Ou pelo menos não existe dados ainda catalogados que deem essa habilidade para a máquina. Ainda é uma vantagem do ser humano isso daí. É uma vantagem do ser humano. A máquina depende da gente, ela não vai fazer nada sozinha. Por enquanto não, né? Você precisa precisa dar uma entrada de dados, e uma entrada de dados com qualidade, né? E quanto mais dados você faz nessa tua estruturação da sua pergunta, às vezes você pode fazer uma pergunta, eu mesmo na minha pesquisa acadêmica fazia isso. Eu precisava fazer uma análise de uma entrevista, então eu tinha a transcrição da entrevista, então eu fazia perguntas sobre a transcrição e carregava o doc Word com o conteúdo da entrevista. Então, quanto mais dados você colocar, ele é um modelo lógico, ele é capaz de fazer uma análise de conteúdo. Olha, foi esse assunto que foi o mais discutido, essa pessoa enviesou para um determinado ponto, essa outra enviesou para um determinado outro ponto. Então, uma pergunta de qualidade, sim. E o profissional sênior tem essa sensibilidade de perceber as coisas. A gente não é tudo preto no branco, né? Tem o cinza, né? Você tem aquelas sutilezas do ser humano, sutileza de uma reunião, a sutileza de uma reunião, uma palavra que não é dita, entendeu? Sim. Então isso tudo tem grandes vantagens aí para o profissional sênior, que ele pode entrar substituindo. Eu queria aproveitar esse ponto que você está mencionando agora, exatamente sobre essas habilidades brandas, porque existe uma questão de imparcialidade ou dos vieses que você também mencionou em alguns chopes que a gente tomou por aí, e dessa visão que ainda não é global, ainda é muito regional, ainda tem muitas questões que as ferramentas utilizam informações enviesadas, sejam geográficas, sejam informações socioeconômicas, que ainda representam grupos e não toda uma informação mais homogênea em termos de população. Você poderia explicar melhor isso daí para mim, por favor? A inteligência artificial, né, a gente pode entrar num caso, ser um caso negativo, por exemplo, não é uma IA generativa, é uma IA utilizada para esses relógios para correr. Uhum. Então foi feito um algoritmo muito sofisticado que colhia várias informações, e até além do que hoje você tem nos relógios mais conhecidos aí da Apple e da Google. Era uma ferramenta especializada, não preciso dizer o nome, mas que para profissionais, para pessoas que corriam, gerava informações muito mais complexas, aconselhamentos, como é que fazer melhor um percurso, como é que não fazer outro, de que forma poderia performar melhor nas suas corridas ou nas suas caminhadas, sendo que por uma questão de o conjunto maior de programadores que fez esse algoritmo de inteligência artificial era de homens, quando ele começou a ser utilizado pelas mulheres em período, quando estão no período menstrual, elas tendem numa corrida a performar menos. Então, o algoritmo não estava preparado para esse tipo de performance. Por quê? Porque foi programado por homens. Okay. Então, obviamente, o relógio tira do mercado, peraí, vamos ver, faz um upgrade, mas é só para você ver como é que uma pequena característica pode realmente enviesar todo um conjunto de dados e um conjunto de respostas. Um outro exemplo também legal, por exemplo, hoje a gente conduz esses grandes modelos de inteligência artificial generativos, chatbots, são de bases indexadas em inglês. Nós estamos aqui em Brasil, Portugal, etc., Europa, que temos uma cabeça muito similar à cabeça americana, né? Até porque os Estados Unidos é um grande melting pot, né? Mas, por exemplo, pegar o pensamento japonês é completamente diferente. Então, já eu estava lendo agora, tem uma startup que recebeu $100 milhões no Japão só para produzir um modelo de IA generativo que indexa um dataset de
páginas e conteúdos de internet japoneses, em ideogramas japoneses. Ou seja, porque aí ele vai gerar respostas dentro daquele modelo de pensamento do japonês, que é totalmente diferente do ocidental. E o mesmo vai acontecer para a Índia, para a China, para a Coreia, enfim. A gente ainda não vai ter, no curto prazo, uma integração desses datasets a nível global. Por enquanto, ainda vai ser, pelo menos do ponto de vista de usuário final, ainda vai ser muito regionalizado. Vai ser muito regionalizado. Hoje você tem, dentro dos modelos de IA generativa, todos eles falam português, o português brasileiro, muito bem. Mas a gente sabe que no fundo é uma tradução. Eles estão traduzindo em tempo real conteúdos de inglês, entendeu? Eles indexam até algumas bases em português, mas a grande maioria é em inglês. Tanto que você vê, tem um exercício até para você buscar a emoção. Até que ponto a emoção desses chatbots conseguem ver? Se você pede para ele contar em português uma história e pedir para ele em inglês contar uma história, o chatbot, o próprio GTP, é completamente diferente. A emoção que ele carrega no inglês realmente você fica de queixo caído. Sobre o contexto atual que hoje em dia vivemos, fala-se muito em termos de continuar o aprendizado contínuo. A gente não pode ficar desatualizado, mesmo para o jovem, para o sênior, enfim, qualquer ser humano. A gente fala o termo e usa muito essa expressão de literacia. A gente precisa ter uma literacia financeira, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com patrimônio, aprender a lidar com impostos, aprender a lidar com determinadas coisas da vida prática. E sempre a tecnologia foi um tema que, se você não lia o manual, você não aprendia, e para ler o manual você tinha que ter um curso de doutorado, de mestrado, para entender a falar com a máquina. Mas parece que agora o que a gente está vendo é que essa literacia digital começa a ser muito mais palatável, começa a ser muito mais acessível e mais ainda necessário. Isso eu aprendi contigo. Então eu queria que você compartilhasse essa lição que você me passou com o restante do grupo. A grande vantagem desses modelos atuais é a abertura e o baixo custo de entrada, ou seja, você pode aprender, você pode gerar os seus próprios prompts, as suas próprias pequenos algoritmos que vão interpretar determinadas situações suas de vida, situações profissionais, usando um português estruturado, como a gente falou. Mas é fundamental isso que você também comentou, né? É preciso você estudar como você faz isso, porque não é simplesmente uma pergunta nua e crua e dê o melhor roteiro para passear pelo porto. Isso é muito nu e cru. Ele vai te dar um modelo de você passear numa viagem de turismo muito simples. Agora outra coisa me dê um modelo para você passear pelo porto, onde eu vou ter uma família de 4 pessoas, composto por um casal à volta de 40 anos, 2 filhos adolescentes e um casal de sêniores à volta dos 80 anos. Eles precisam andar, o casal de sênior não anda muito bem, então à medida que você for fazer deslocamentos longos, você tem que prever um Uber para que ele possa fazer, ou caminhadas muito curtas. Então eles geram um conjunto completamente diferente, porque eu gerei um contexto. Eu criei uma persona, eu digo quem eu sou uma família composto de tais e tais idades, eu disse o percurso e eu dei exatamente os pontos que eu preciso para poder fazer um bom passeio pelo porto. Então isso realmente faz toda a diferença. Então isso precisa ser estudado, é uma competência, essa literacia é uma competência que você aprende, que você desenvolve e que você pode facilmente testar nesses modelos até de forma gratuita. Se você está num momento de transição de carreira, por exemplo, no momento de você está no 50, 55, às vezes você consegue se aposentar mais cedo, às vezes você sai do trabalho, às vezes você é saído do trabalho também. Então você pode utilizar esse modelo como uma ferramenta para te dar qual o próximo passo meu de carreira, qual a melhor decisão minha. Com base nesse meu currículo, como é que eu posso avançar? Isso é uma ferramenta extremamente útil e importante, principalmente para quem está numa fase de recomeço. De recomeço, buscando os melhores caminhos e alternativas, se utilizar de uma tecnologia que traz uma assertividade
e pode ser testada contra as suas próprias respostas, e contrapor essas respostas é um exercício extremamente útil e necessário. Então aí você já avançou um pouquinho na minha próxima dúvida e pergunta que eu tinha, que era sobre os pontos positivos. Mas agora nem tudo são maravilhas. Os contras dessa inteligência artificial, ou melhor dizendo, quais seriam os riscos que a gente deve tomar muito cuidado, quais são as precauções, quais são as coisas que a gente vê hoje em dia que vão impactar na nossa vida de uma forma não tão positiva em relação à utilização dessa tecnologia? Acho que um dos pontos primários é a privacidade, é você tomar muito cuidado com aquilo que você partilha de informação com a inteligência artificial, porque nós hoje geramos dado o tempo inteiro. No doutorado que eu fiz, que a gente trabalhava em cidades inteligentes, você trabalha com os dados gerados pelos cidadãos dentro da cidade. É dado de tudo, é dado de pagamento, é dado de andar de metrô, é dado de passar pelo sinal da rua, tudo isso é um dado. Então, até que ponto eu posso partilhar isso? Aqui na Europa, realmente você tem um grande cuidado com o dado do cidadão. Você não pode pegar e partilhar. Em outros países, nos Estados Unidos, o dado realmente é consumido e não há problema você ter câmeras na rua. Na China, então, nem te digo, né? No Brasil também. O dado é consumido em alto grau. Então a gente tem agora aquele dado que está de minha posse, minhas informações de saúde, eu não vou partilhar. Sim. Não posso partilhar assim de uma forma. Então, muito cuidado com o que você. E junto com isso, da questão da privacidade, você também cita nos seus trabalhos e nas coisas que você escreve a questão do direito autoral, da propriedade intelectual e da imagem, né, do uso da imagem. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa na internet, hoje você sabe da origem daquele dado, que a gente estava falando aqui no início. Sim. Então, se eu abstraio e elimino a fonte, eu faço uma pesquisa agora, qual a melhor forma de utilizar uma ferramenta de edição de vídeo? Essa ferramenta você pode usar assim, dessa forma. Mas quem está gerando aquele dado? Então ele indexou esse dataset de uma página que tinha publicado isso. Mas tem um direito autoral? Como funcionou isso? Então isso ainda está muito obscuro. E em um determinado momento, isso pode acabar com grandes negócios de pessoas que hoje vivem de conteúdo na internet, sim, vivem de conteúdo, e você ter aquele seu conteúdo de qualidade totalmente abstraído, partilhado dentro de uma IA generativa, e você não ser remunerado por isso. É o que aconteceu, por exemplo, quando começou o Google Books. Ele começou a indexar e falou, não, nós queremos fazer um projeto Gutenberg. Eu lembro disso, faz uns 10 anos. Projeto Gutenberg, vamos digitalizar todos os livros. Peraí, mas você me perguntou se pode digitalizar meu livro? Pode isso? Não, mas é pro bem mundial. Mas bem de quem? Porque ele vai sair pela ferramenta dele. Não, peraí, então vamos fazer só livro que já está com direito autoral, com aquela lei de, acho que são 50 anos, né? Tem que já está vencido. Daí pronto, o Google Books funciona disso. O que ele partilha de conteúdo que tem direito autoral, ele partilha só as 15 primeiras páginas. Ok. Entendeu? Então, de alguma forma você tem que arbitrar isso, senão você vai matar muita gente que produz conteúdo hoje em dia. E sobre os casos positivos, agora sim, falando sobre os teus exemplos de infodemiologia. O que é isso, André? Infodemiologia é um campo da ciência que verifica, com base nos dados gerados de uma determinada região de um território, cidade, bairro, eu consigo verificar comportamentos não usuais que podem causar risco médico. Por exemplo, se eu posso começar a monitorar dentro do Google e cruzar informações dentro de uma rede social, várias pessoas no Google perguntando como combater gripe, como combater espirro. E aí eu cruzar essas informações de um determinado território, um bairro da cidade, como várias pessoas botando vídeos que estão espirrando. Então, poxa, ali está tendo alguma crise sanitária ali. Então, eu utilizar ferramentas de tecnologia dentro de um contexto de uma cidade ou de um território que possam criar viés, identificar problemas de saúde pública. Antecipadamente e preventivamente. Preventivamente, exatamente.
Então você pode utilizar os dados da cidade. Eu até falo isso na minha tese, né? Uma pesquisa muito interessante de você poder utilizar dados da cidade em prol da saúde pública. Mas assim, você tem um conjunto de ferramentas de inteligência artificial imenso que você pode fazer. A Apple fez agora um evento essa semana apresentando o novo iPhone, e sempre quando ela apresenta o relógio dela, os dispositivos de saúde, ela tem centenas de casos. Olha, um senhor de 70 anos estava trocando a lâmpada da casa, caiu e o relógio detectou e ligou pro 911 e mandou vir a ambulância porque ele caiu e ficou desacordado. Nos carros também isso daí está presente, não? Então você tem uma grande quantidade de dispositivos de saúde que utilizam inteligência artificial. Não estamos aí falando de IA generativa. Sim. De inteligência artificial que monitoram o comportamento do ser humano, ou cria um histórico, por exemplo, o meu relógio fez isso, ele tem um histórico dos meus batimentos cardíacos de 2 anos. Uhum. Olha que pesquisa que você pode aqui, que inferências você pode fazer em cima disso, em momentos de exercício, em momentos de repouso, em momentos de sono, em momentos de você estar se alimentando. E comparar com outras pessoas. E daí gerar insight. Então, isso é o grande barato. Uhum. Isso são coisas muito positivas. Então, a pesquisa científica, provavelmente nas próximas décadas, tem aí uma alavanca muito potente para gerar novo conhecimento e novas ferramentas para combater aí, eventualmente, preventivamente, doenças ou surtos ou pandemias, como a que nós vivemos agora, tratar de uma maneira diferente e melhor do que tratamos nas últimas pandemias que nós vivemos. A medicina vai ser uma grande vitoriosa, beneficiada tanto para você tratar os dados de uma cidade, como você pesquisar novas vacinas, cruzar informações de novas drogas, criar assistentes virtuais que você vai dentro da sua casa e fazer pequenas consultas médicas, pequenas avaliações. Olha, eu estou tossindo, eu também estou tendo um problema intestinal, estou sentindo uma dor de barriga e tá me dando uma azia toda vez que eu como produto gorduroso. Pode ser que você tenha uma gastroenterite. Pequenas análises dessa, você hoje... Pode salvar vidas e salvar vidas, não só a sua vida, mas você deixa de ir para um hospital numa emergência, ocupar um lugar numa fila que podia estar sendo ocupado por uma pessoa que realmente está precisando de uma emergência. Ou seja, também a gestão pública passa a ser um importante usuário e beneficiário se utilizar bem toda essa tecnologia em favor do bem-estar da população. Exatamente. Você tem um campo enorme de trabalho aí. Um campo enorme de trabalho. Tem bastante coisa aí que principalmente impacta a população mais sênior das cidades, não? Sim. Na verdade, em termos de transporte, em termos de saúde, em termos de segurança. De tudo, porque a organização da cidade... e a gente pensa na cidade, o Rio de Janeiro, Porto, São Paulo, são cidades maiores que têm estrutura. Você pensa numa cidade que, por exemplo, não tem. Aqui você tem metro, você tem metrô. Em grandes cidades brasileiras também tem metrô. Você tem cidade do interior, por exemplo, da Europa, que não tem metrô. Como é que você faz isso? Então, por exemplo, eu tinha um relato lá na minha tese que a Câmara Municipal falava assim: olha, eu vou trazer todo mundo para se vacinar no centro da cidade. Aí a senhora falava: mas sabe o que eles faziam? Metiam todo mundo no ônibus. Ia todo mundo cheio de pandemia no ônibus já vacinando a cidade. Eu entrei em contato um com o outro. Então, e metia velhos junto com pessoas jovens que tinham prevenções diferentes. Exatamente. O mais resistências diferentes. O mais sênior ele pode falecer, o mais jovem ele pode ser uma gripe, né? No caso da pandemia. Então, de que forma a inteligência artificial pode organizar isso? Espera aí, vamos organizar essa forma de trazer as pessoas dentro do trânsito urbano. Dentro do trânsito urbano. Dentro do trânsito urbano você tem avanços fantásticos junto a carros autoguiados. Né? Você já tem testes, isso já em São Francisco já tem uma empresa funcionando já de chamadas, né? como uma Uber da vida, que já funciona sem motorista, já está em teste. André, já estamos chegando aqui no nosso tempo e antes da pergunta final,
eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de bibliografia, ou links, ou filmes, músicas, enfim. O que você recomenda para quem quer aprender e estudar e entrar nessa literacia digital um pouco mais? Olha, eu ouço muito podcast, né? Porque às vezes eu levo meus 2 filhos para cima e para baixo. Espero que o Tábula Rasa Sênior seja um. Não, com certeza, já escutei, com certeza. Já teve lá rodando no meu carro. Olha, tem um podcast que eu gosto bastante, chamado Undivided Attention. Depois eu passo o link para você publicar junto com o teu post, que é de um cara da Google, que ele começou a montar um movimento em cima dessa questão do problema da atenção, né? Que todas essas ferramentas das grandes plataformas de digitais, elas querem o quê? A sua atenção. E ele achava isso um jogo injusto, porque muitas vezes eu tirava a sua atenção daquilo que era essencial da sua vida, gerava o vício. A gente tem hoje, né, o problema do vício celular, o vício digital. Então ele começou a pesquisar. E ele agora entrou no viés do podcast dele, que está estudando muito inteligência artificial. Então é muito interessante. E ele fez uma entrevista essa semana, depois vocês podem dar uma conferida, só sobre um ponto que pouquíssimas pessoas falam sobre inteligência artificial. A gente fala sobre inteligência artificial para medicina, para a indústria automotiva, para uma série de coisas, mas e sobre relacionamentos? Então ele trouxe uma psicóloga só que estuda isso, e é um impacto incrível. Sim. Porque tem pessoas, você tem pessoas sêniors hoje, sêniors que já estão na casa lá dos 70, 80, que suprem uma solidão, ou aqui mesmo em Portugal, que você tem pessoas que moram muito afastadas nas aldeias e sozinhas, por meio de inteligência artificial, por meio de um assistente virtual. Então, isso é um impacto incrível na sociedade. Mas até que ponto esse assistente pode suprir essa carência? Então, ele trabalha isso tudo nesse podcast, um podcast correto. Que legal. Expondo. E livros? Olha... Você citou um livro há pouco também. The Precarians. The Precarians é um livro, assim, para quem gosta é um lado um pouquinho mais negro, né? Que tradução literal seria Os Precariados, né, que ele analisa justamente todo esse conjunto de pessoas que vai ser afetada não só pela inteligência artificial, mas pelas grandes plataformas digitais, né, das plataformas de pedido de carro que você tem nas ruas, de pessoas que vivem do trabalho precário, vivem aquele trabalho para dirigir carros, fazer entregas, não tem curso, não tem um futuro, não tem uma aposentadoria, não tem férias. Então você está criando uma subclasse da sociedade, né? E aí você, quando vê esses movimentos extremistas na Europa, Brasil, Estados Unidos, são essas pessoas que estão revoltadas com uma situação, entendeu? Porque elas vivem aquele ciclo de vende o almoço para pagar a janta, vivem no limite do dinheiro e não vê uma saída para isso. E é uma massa incrível de pessoas, uma massa incrível. São os invisíveis e provavelmente excluídos digitais também. Excluídos digitais. Não é porque a pessoa tem um celular. Não. Ela é incluída no celular. Eu uso até o caso da minha mãe, que ela é ótima com WhatsApp. Mas você passa uma fake news para ela cai em dois segundos. E ela vai muito bem. Está muito mais vulnerável a golpes, fake news e fraudes. E os precariados são isso. Então, é um livro que eu acho fantástico, The Precarians. Eu recomendo bastante. Muito obrigado. E agora, chegando aos nossos minutos finais, quero, antes de mais nada, agradecer a presença do André aqui, mas quero pedir para ele os conselhos finais, dicas práticas. Fica à vontade, fala o que você quiser. As lições pessoais que você tem dessa tua vida e experiência enorme que você tem, esse trabalho que você tem construído ao longo da tua carreira brilhante na área digital. Gente, eu digo para todo o público, seja os mais sêniors ou os mais jovens, que eu acho que o público do Felipe aqui é bem amplo, não se sintam intimidados com a tecnologia, né? Na verdade, existe um campo de estudos muito interessante. A informação ela está disponível. O que você quiser aprender hoje em dia, você consegue. E é um custo próximo de zero. Custo próximo de zero. O que precisa é ter realmente a disciplina de você fazer e a estrutura de você saber que aquilo ali realmente vai te trazer um benefício. E busca sempre um foco, né? Não é aprender pelo aprender. Não, eu, por exemplo, aprendi inteligência artificial para me ajudar no desenvolvimento da minha tese. Porque
qual que é o seu foco? Então usa aquilo ali como uma alavanca para te gerar interesse, para que também você não se perca nesse mar digital que muitas vezes tira a gente um pouco, distrai e tira um pouco dos nossos objetivos. Acho que é isso aí. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.